glória de Deus. Welcome, seja bem-vindo no canal. Apresentação: Evangelista Fernando Silva. E tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ele fará expiação dos seus pecados que cometeu, e ele será perdoado. No Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, era uma sala do tabernáculo, e mais tarde se transformou em uma sala do Templo de Salomão, onde ficava guardada a Arca da Aliança. Era aqui que se realizava anualmente uma cerimônia de sacrifício expiatório de um cordeiro sem mácula. Êxodo capítulo 12, versículo 5. Pelos pecados do povo, aonde Levíticos 4:35 nos registra que essa sala ficava separada do templo por uma cortina de linho. Em caso de estar em pecado ao entrar, o sacerdote morria. E como o lugar era santíssimo, outros não poderiam entrar, somente ele. Arão, o irmão de Moisés, foi o primeiro sumo sacerdote de Israel. Ele foi sucedido pelo seu filho mais velho, sobrevivente, Eleazar. O sumo sacerdote, que em hebraico HaKohen, o sacerdote HaKohen Agadol, ou grande sacerdote, tinha a posição mais alta na hierarquia israelita. O sumo sacerdote foi ungido assim como um rei na sua coroação. Ele usava as vestes especiais, tinha uma coroa e um peitoral que continha o Urim e o Tumim. Ele entrava no Santo dos Santos para fazer expiação pelos pecados da sua própria casa, como também pelos pecados da nação, para adentrar ao lugar santíssimo. Havia também a cerimônia do incenso, onde o sumo sacerdote tinha todo o ritual a cumprir para só então poder entrar ao Santo dos Santos. O Santo dos Santos era uma sala quadrada onde a Arca da Aliança era guardada. A entrada da sala era coberta por um grande véu e ninguém podia entrar lá dentro, porque, como o nome indica, era um lugar muito santo. Êxodo 26, versículo 33. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. O que seria o Santo dos Santos? É o nome do lugar que era o mais reservado dentro do tabernáculo e posteriormente do templo em Jerusalém. O Santo dos Santos também é chamado na Bíblia de lugar santíssimo e lugar íntimo. O Santo dos Santos estava diretamente relacionado à manifestação da presença de Elohim. Dentro dele ficava a Arca da Aliança, ou do concerto, como propriamente podia também ser dito. Somente o sumo sacerdote tinha autorização para entrar no Santo dos Santos. Como era o Santo dos Santos na Bíblia? Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, ele deu instruções acerca de como o seu povo deveria se relacionar com ele. Essas instruções falavam muito sobre a maneira como se daria a adoração em Israel. Através de Moisés, Deus ordenou a construção do tabernáculo e a fabricação de sua mobília e dos utensílios que seriam usados nos cerimoniais litúrgicos do Antigo Testamento. O tabernáculo era um santuário móvel, mas durante o reinado do rei Salomão, um templo foi construído em Jerusalém. Assim, a parte principal do tabernáculo e depois do templo era dividida em 2 compartimentos. São eles o Santo Lugar e o Santo dos Santos. Entre essas 2 salas havia um grande véu que, como uma cortina, fazia a separação dos ambientes. Nesse véu, há figuras de querubins bordadas
O Santos dos Santos era uma sala em formato de um cubo. Dentro do Santos dos Santos ficava a Arca da Aliança. Essa arca era a representação máxima da presença de Deus no meio de seu povo no tempo do Antigo Testamento. Não era qualquer um que podia entrar no Santo dos Santos, como vamos ver a seguir. Quando Deus passou as ordenanças ao povo de Israel sobre o serviço religioso, ele também designou certas pessoas para servirem como sacerdotes. Esses sacerdotes eram os representantes do povo diante de Deus. Assim como Jesus foi representante, aleluia, glória a Deus, de toda a criação. Aleluia, ali na cruz do Calvário esteve representando a mim e a você como pagamento de nossos pecados. Esses sacerdotes eram representantes do povo diante de Deus e de Deus diante do povo. Deus também indicou que os sacerdotes deveriam ter um líder. Esse líder era chamado na Bíblia de sumo sacerdote. Somente o chefe dos sacerdotes, o sumo sacerdote, tinha permissão de entrar no Santo dos Santos. Mas mesmo ele não poderia fazer isso de qualquer maneira. Não faça a obra de Deus de qualquer maneira, você que está me ouvindo. Mas busque as orientações como base da Bíblia ou pelo chamado de Deus e se prepare para que a obra do Senhor seja feita como a Bíblia manda fazer. O sumo sacerdote só podia entrar oficialmente no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação. Nesse dia, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, como uma expiação de sangue. Diante do propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, o sumo sacerdote apresentava ao Senhor uma oferta expiatória pelo pecado do povo, no qual ele também estava incluído. Se o sumo sacerdote ou qualquer outra pessoa desautorizada entrasse no Santo dos Santos, poderia ser morta pela presença consumidora da santidade de Deus. O que era o significado do Santo dos Santos? O Santo dos Santos significava a própria sala do trono de Deus, entre o povo da aliança. No Santo dos Santos, a presença de Deus era revelada mais intensamente. Naquele lugar, o Senhor se encontrava de forma mais íntima e pessoal com seu povo. Mas, como foi dito, esse encontro acontecia através do sumo sacerdote, após rígidos preparos especiais. Mas o Santo dos Santos, assim como o tabernáculo em geral, apontava para uma realidade superior. Tudo isso era temporário e insuficiente em si mesmo. Somente uma pessoa podia entrar no Santo dos Santos. E isso significa que não havia uma plena aproximação de Deus. Então jamais a promessa da nova aliança poderia se cumprir no Santo dos Santos, dentro do santuário terreno. Através do profeta Jeremias, Deus prometeu: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Como uma promessa, assim poderia se cumprir no Santo dos Santos terreno. Isso era impossível. Por isso, o escritor de Hebreus aplicou essa profecia de forma a mostrar a superioridade da nova aliança. Hebreus 8:8 ao 13. Durante a crucificação de Jesus, no momento de sua morte, o véu do templo que isolava o Santo do Santo foi rasgado de cima a baixo. Aleluia! Mateus 27:51. Usando uma figura de linguagem. E o escritor de Hebreus identifica o véu do Santo dos Santos como o corpo de Jesus Cristo. Ele entendeu que quando o véu do templo foi rasgado, a entrada do Santo dos Santos foi liberada àqueles que foram redimidos por Cristo, cujo corpo foi rasgado no Calvário.
através do sangue derramado do Filho de Deus, o caminho para o Santo dos Santos celestial foi aberto. E hoje, pelo sangue de Jesus Cristo, podemos entrar com plena confiança no verdadeiro Santíssimo Lugar e se achegar ao trono da graça de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Se você gostou, clique no botão abaixo. Não se esqueça de inscrever-se no canal. Ative o sino das notificações para que você possa receber próximos vídeos e compartilhe o nosso conteúdo para que o nome do Senhor, não somente no Santo ou no Santíssimo, seja glorificado. E clamando Jesus, com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo.